estou aqui mais uma vez com vocês para falar de um assunto muito importante. Na última quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019, eu fiz uma live para falar do que é a vida intelectual, o que é uma verdadeira vida intelectual e como nós devemos nos preocupar, não é, em alimentar nosso espírito, nossa alma, daquilo que a humanidade trouxe de melhor para nós. Não é? E ali eu falei algumas coisas interessantes. Né? Nós vamos colocar uma parte, pelo menos, desta live aí para todos vocês verem. Mas eu quero retomar aqui um tema que eu acho importantíssimo. Ali na live eu dei 3 dicas que nós devemos seguir para ter uma vida intelectual séria. E o que eu entendo por uma vida intelectual séria? Eu entendo aquilo, né, que os nossos educadores jesuítas entendiam. Né? Educar na igreja sempre nos ensinou que a verdadeira educação é aquela que abre a alma humana para as virtudes. Para as virtudes. Por quê? Porque Aristóteles já havia definido que o homem nasce, o homem tem como fim nesta vida a felicidade. Ainda que a felicidade natural, a felicidade neste mundo. Aristóteles é um pagão, evidentemente ele não tinha uma visão muito aprofundada do sobrenatural, da vida além deste mundo, mas ele já sabia, pelo menos o imaginário grego, a filosofia grega já sabia que o homem nasce com esta finalidade, uma finalidade última de ser feliz. Mas a felicidade não há, para os gregos, principalmente para Aristóteles, na verdade, não se concentra em adquirir os bens deste mundo, mas sim os bens espirituais, que são as virtudes, falando mais claramente, a aquisição das virtudes, aquelas virtudes que nós podemos adquirir. Depois a gente fica sabendo, depois com a instauração do cristianismo, a gente sabe que existem virtudes que só Deus pode nos dar, mas existem algumas que nós podemos adquirir. Né? E este é o fim da vida do homem. E toda a literatura, toda a arte em geral, né, existe para fazer esta ponte, para facilitar ao homem chegar à sua felicidade, chegar a uma vida que vale a pena ser vivida, a uma vida cheia de virtudes. É para isto que existe especialmente a literatura. Não é? O homem precisa da literatura porque a literatura é aquele meio, não é, que dá ao homem e que preenche a imaginação humana, não é, destas virtudes que nós podemos ter. Não é? Enfim, então eu disse isso na live, e voltando, né, eu disse isso na live e disse que a literatura, a vida intelectual, especialmente a vida intelectual, ela é uma ponte, ela não é um fim em si mesmo. Não é? Às vezes a gente quer estudar apenas para demonstrar uma erudição, mas não é para isto que nós devemos estudar. Não é? Não é apenas para sustentar e ostentar uma erudição vazia. Nós temos que crescer enquanto homens. Crescer enquanto homens. A vida intelectual tem que dar para nós esta solidez interior. É para isto que ela existe. Não é? E aí eu disse que o homem, que nós precisamos de bons guias e de bons mestres. Não é? E aí, por isso que eu estou aqui com este vídeo, porque para mim isto é fundamental. A questão de ter uma vida intelectual séria, né? E para isto ter um bom guia e um bom mestre. Se nós temos a oportunidade de ter um guia e um mestre ainda vivo, é uma grande graça da divina providência. Mas não é só deste mestre que eu falo também dos mestres que já morreram, dos nossos, né, clássicos, dos nossos antepassados, né? E daqueles que vieram antes de nós. Né? E aqui eu uso a palavra clássico para definir aquela literatura que fala ao nosso coração, que às vezes já antes de nós, já nos conhece melhor do que nós próprios. Aquela literatura que faz com que, ao termos contato com ela, nós nos conheçamos de maneira mais profunda. Isso é muito interessante. Uma literatura que fala de nós, para nós, antes de nós.
Isto é que é interessante, não é? Isto é que é um clássico. Então o clássico aqui não tem necessariamente o sentido cronológico. Tem também, mas não tem necessariamente esse sentido. De modo que pode existir um clássico de alguns. Pode existir um clássico de um escritor que ainda esteja vivo, não há problema nenhum. Se ele consegue tocar a alma humana e falar para o homem de maneira profunda, aqueles dramas mais universais que todos nós vivemos. Perfeito? Então nós precisamos de guias e de mestres. E eu quero contar um caso que aconteceu comigo, na minha vida particular, porque eu tenho uma predileção por Sófocles, eu tenho a predileção por tragédias, né? E especialmente por Sófocles, né? E eu, certa vez, estudando Sófocles, eu tive um professor que me disse, olha, ao estudar Antígona, eu não sei se vocês sabem a história de Antígona, já é mais do que conhecida, nós podemos fazer um breve resumo, porque acredito que todos vocês conheçam. Antígona é filha de Édipo, né? E tem um tio chamado Creonte. Creonte assume o poder de Tebas no lugar de Édipo, e Antígona quer enterrar um dos seus irmãos, que é Polinices, né? Mas Creonte proíbe este enterro. Coisa muito curiosa é que na Grécia se dava o direito de enterro até mesmo aos inimigos, até mesmo ao sepulcro, né? Toda esta liturgia que envolve o sepultamento. Os gregos não negaram isso nem mesmo ao exército estrangeiro. Mas Creonte resolve negar a Polinices. Polinices era um outro filho de Édipo, portanto irmão de Antígona, e Creonte diz que Polinices era um traidor da pátria, porque Polinices luta contra Tebas em algum momento e acaba morrendo nesta luta. E Polinices então é proibido, o cadáver dele não pode ser enterrado pela irmã Antígona, e Antígona então recebe um decreto de Creonte que deve ser obedecido por toda a população de Tebas, e neste decreto Creonte viola uma lei natural, que é a lei de um irmão, sepultar, ou seja, cuidar do cadáver de um outro irmão. Então nós temos um rei, um governante, que com um decreto intemperante, imprudente, acaba negando o direito de sepultamento. Bom, e aí o meu professor disse, veja aqui, Leonardo, como nós temos duas atitudes justas, igualmente justas. Creonte cuidando da pátria e negando algo a um traidor da pátria, e Antígona que briga pelo direito de enterrar o familiar. E aquilo ficou na minha imaginação, retido na minha memória, não é? E eu, em algumas vezes, vendo alguns noticiários momentâneos, até achei justo quando algum direito era negado para um traidor da pátria ou alguém que pudesse fazer alguma coisa, e aí os direitos humanos estavam sobrepostos aos direitos naturais. E aí eu vi que este professor que eu tive, que me guiou na leitura de Antígona, ele acabou implantando no meu espírito algo que eu não devia ter, que é o quê? O desrespeito pelas leis naturais em detrimento da lei humana. A lei humana, para mim, ficou até maior, não é? Do que as leis naturais. Então vejam, e aqui eu retomo porque este meu guia, este professor, não me fez bem. Este guia não me fez bem. E eu vou dizer a vocês quem foi este guia. Não foi um professor vivo, embora eu talvez tenha aparecido, né? Mas foi um professor já morto e um grande autor considerado por muitos. Foi Hegel, o filósofo Hegel, né? No livro Estética, ele faz esta interpretação e eu peguei, né? E eu li e fiquei com aquilo. E depois eu busquei um novo professor, este um verdadeiro guia que me deu o caminho verdadeiro para a obra
de Antígona, dizendo que o decreto de Creonte é um decreto de todo injusto. O Creonte é o injusto, é o rei que violou duas virtudes que ele não tinha, porque ele não tinha essas virtudes, a prudência e a justiça, que são as duas principais virtudes de um rei, de um governante, segundo o Santo Tomás de Aquino. A prudência e a virtude. E ali houve o grande erro. E respondeu por isto, porque os deuses se vingaram, não é? E ele teve a esposa e o filho mortos, por causa desta decisão intemperante, não é? Então, e aí eu pude crescer como ser humano, por quê? Porque eu comecei a lutar contra as minhas próprias vontades injustas e o desejo que eu tinha de justificar dentro da minha consciência as injustiças e me baseando no decreto de Creonte, né, para ultrapassar a lei eterna, a lei não escrita, que nenhum homem pode violar. Então eu julguei com dois pesos e duas medidas, duas atitudes contrárias, opostas, e uma estava certa, que era de Antígona, a verdadeira virtuosa, e a outra estava errada, de um homem viciado, que era Creonte, além do mais, abusando do seu poder. Então eu tive um verdadeiro mestre que me indicou. Por isso a importância de um verdadeiro mestre, que te traz para a realidade, que te traz para o que há de verdadeiro humano, para as qualidades verdadeiramente humanas, e não te leva para aquilo que viola as leis de Deus, aquilo que se coloca contrário às leis naturais. Ou seja, eu tive um verdadeiro mestre que me ensinou a ler um clássico e me mostrou que um clássico é aquilo que te coloca no chão, que te coloca na realidade, que faz o verdadeiro balanço entre o possível e o real. O possível e o real. E o possível, aquilo que ainda não existe, mas pode existir, é o possível, o senso de possibilidade, precisa estar adequado ao senso de realidade. E aí, uma coisa muito interessante, porque muito tempo depois de ter estudado do Antígona e lido praticamente tudo a respeito de Sófocles, eu encontrei, para falar de um clássico mais recente, é um clássico também, né? Eu encontrei este livro, e aí eu faço questão de mostrá-lo, do Robert Musil, né? Um autor austríaco, O Homem Sem Qualidades, editado no Brasil numa maravilhosa tradução da Lia Luft, não é? E do Carlos Abenset, O Homem Sem Qualidades, e publicado pela editora Nova Fronteira. Aqui neste livro maravilhoso, o livro é imperdível, né? O livro é interessantíssimo, mas tem um capítulo que merece destaque, na minha opinião, porque ele faz uma mistura, ele acaba, vamos dizer assim, embutindo, introduzindo na obra toda uma discussão filosófica profundíssima, que é a questão de ato e potência, e aristotélica, e ele traz aqui num capítulo, você vê a grandiosidade deste livro, ele traz aqui no capítulo 4, não é? No capítulo 4, se existe senso de realidade, tem de haver senso de possibilidade. E aqui, Musil faz a sua famosa teoria que a gente consegue depreender e retirar e extrair das entrelinhas da sua obra, especialmente neste quarto capítulo. Ele faz a sua famosa teoria da segunda realidade. Ele diz que a pior coisa de um ser humano é criar uma segunda realidade, ou seja, os seres humanos que colocam o senso de possibilidade muito acima do senso de realidade, que foi o que fez Creonte em Antígona, quando, violando as leis naturais, violando as leis familiares, a lei que uma irmã tinha de sepultar o seu irmão, não é? Ele cria uma segunda realidade, ele foge da realidade concreta, da vida concreta, e cria um mundo que é só dele.
ele fica preso na sua individualidade, ignora as limitações do plano exterior, especialmente as limitações do plano transcendente, e tenta adequar a realidade ao seu senso de possibilidade. Não é? Evidentemente que a proibição do enterro de um cadáver, para ele era uma possibilidade, porque ele tinha o poder. Era uma possibilidade, mas uma possibilidade que estava muito acima dele. Da realidade dele e da realidade humana. Quando então Creonte perde o senso de realidade, perde o senso do real, ele se torna então um rei tirânico, um tirano, um malfeitor, um mau caráter. Aquele que ofende o direito alheio e não se sente culpado por isso. Aquele que não entra na realidade do outro. Aquele que não vê a dor do próximo. Aquele que é incapaz de se amoldar a uma virtude e a valores que estão acima dele. Não é? Então isto que o Robert Musil mostra aqui no livro, e um homem sem qualidades é aquele que não sabe temperar o senso de possibilidade com o senso de realidade. Não é? E é isto que fazem os clássicos. Então, eu queria deixar aqui para vocês, justamente pegando o gancho da minha última live que eu fiz, sobre a importância da existência de um mestre, de um verdadeiro guia, que te mostre a verdadeira lição ética e moral dos clássicos. O que o clássico quer dizer a você? O que verdadeiramente um clássico quer dizer? Nós precisamos deste guia, porque uma leitura de um clássico sem um guia para nos dar o norte pode até nos fazer mal. Em que sentido? De achar que nós podemos mais do que a realidade suporta, de termos um senso de possibilidade muito maior do que o de realidade. Em outras palavras, de nos desvincular, desenraizar da realidade. Os homens que não têm raiz no real, na vida concreta. Perfeito? Então é isto. Fiquemos por aqui, até a próxima, com mais algumas dicas sobre a vida intelectual. Até mais.